Intenções desta celebração. 7º dia, Miguel Pinto. Ação de graças. A Beata Francisca de Paula de Jesus Nhaxica, a Dom Pedro Cunha Cruz, nosso bispo, ao Papa Francisco, pela beatificação da serva de Deus Madre Teresa Margarida e Dom Servo de Deus Dom Otto Mota, pela canonização da Beata Nhaxica e do Beato Padre Vitor, pelos devotos de Nhaxica, pelo aniversário de Rodrigo Guimarães Maciel, pela família de Renata e Carlos Souza, pela misericórdia de Deus para a extinção do Covid-19. Falecidos: Antônio Carlos Fonseca, Antônio Ferreira Leite, Cônego Francisco Pedro Ferreira, Cônego Geraldo Junqueira, Cônego Manuel Francisco Maciel, Etelvina Benedita Nogueira, Itamar Dias Pereira, José Silvério Alves Neto, Padre Antônio Gonçalves Neves, Paulo Tadeu Pelúcio Manja, pelas almas, pela saúde de Maria Aparecida Fonseca. Oremos. Deus eterno todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido
para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. Agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvado fui cercado. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo,
assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedisse Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele.
Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E carregaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois o crucificaram, fizeram um sorteio, repartiram entre si as suas vestes e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei, os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez o forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós então começamos uma caminhada na quarta-feira de cinzas e encerramos no dia de hoje esses 40 dias de caminhada.
A quaresma ainda não terminou. A quaresma, ela procede e ela continua até a quinta-feira, até o horário do almoço. Logo depois já se inicia o tríduo pascal. Ainda estamos naquelas disposições dos exercícios quaresmais que nos colocamos aí para viver, né? Que cumpriremos até o sábado santo. Então, mas para nós também, essa Semana Santa, ela é totalmente diferente, talvez por causa dos acontecimentos que estamos vivendo agora em 2020, dessa pandemia. Muita coisa se pode dizer sobre isso, mas não cabe aqui agora no ato litúrgico. Neste ato litúrgico, diante de tudo isso que o mundo está vivendo, e agora entrando na Semana Santa, onde que infelizmente não se pode ter a presença do público, está suspenso a presença do público, espiritualmente isso tem que nos dizer alguma coisa. Espiritualmente nós precisamos entrar nessa Semana Santa como algo totalmente diferente de tudo aquilo que vivemos. Precisamos entrar no mistério de Cristo de uma maneira muito profunda para entender que tudo aquilo que Ele realizou, o realizou por amor, por um amor grandioso, ainda que no seu silêncio, ainda que na sua solidão, Ele estava sempre diante do Pai. E por estar sempre diante do Pai, e porque o amor era a grande convicção da sua missão, nos salvar por amor, assim tudo Ele cumpriu. Eis que venho, ó Pai, para fazer a sua vontade. E é interessante nós vivermos hoje esse dia de Domingo de Ramos. Eu estava escutando uma outra pregação, um padre dizendo: se você hoje não pôde chacoalhar os seus ramos, porque na Semana Santa do ano passado, você se lembra, você ali presente nas celebrações, nas procissões. Inclusive uma amiga minha hoje de manhã dizia: que tristeza não poder ir à igreja, não poder ir à procissão, não poder viver aquele momento de alegria dos ramos. Mas aí esse outro padre que eu estava acompanhando dizia: se você não pode ter esse ramo sacudindo, clamando a Jesus, você deve ser esse ramo. Se você não pôde viver a experiência concreta dessa devoção, da bênção dos ramos, você deve ser o ramo que agora se rejubila diante de Deus. E o que eu mais acho interessante no Domingo de Ramos é porque quando você canta Hosana, o Hosana inicialmente é um canto de súplica. Hosana é como se você estivesse dizendo: Senhor, ajudai-me. Aquela multidão que está acompanhando Jesus, você precisa entender o seguinte: Jesus, Ele viveu 3 anos da sua missão aqui neste mundo. Os últimos 3 anos de Jesus. No primeiro ano, veja, eu estou dizendo 3 anos de missão. No primeiro ano, vai dizer São Tomás de Aquino, Ele apenas pregou no primeiro ano. No segundo ano de sua missão, Ele realizou as obras. E no terceiro ano, Ele anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. Mas quando ele realiza as obras, e Ele está realizando as suas últimas obras, tanto que você já acompanhou nesses dias no Evangelho de João, os grandes sinais de Jesus, chegando ao ponto de ressuscitar, trazer à vida novamente Lázaro. Tudo isso foi se espalhando por toda a região. E Jesus foi tomando uma grande fama, mas em que sentido? Ele foi sendo reconhecido como o verdadeiro Messias prometido. Pois Ele estava cumprindo todos os sinais que para os judeus são requisitos necessários e importantes para reconhecer que aquele é o Messias verdadeiro. Muitos apareceram se dizendo Messias, mas que cumpria todos os sinais como Jesus, nenhum outro. Ele alimentou a multidão,
ele curava os enfermos, ele estava destruindo o reino de Satanás, e mais importante, ressuscitando os mortos, e mais importante, dizia os judeus que o reconhecimento do verdadeiro Messias era também a descendência de Davi. José é da descendência de Davi, e dar essa descendência a Jesus. E também o anúncio de que Elias, o grande profeta que subiu aos céus numa carruagem de fogo, voltaria e apontaria o Messias. E naquela época de Jesus, muitos acreditavam que Elias tinha voltado e era João Batista. E o que João Batista fez lá no batismo? Apontou e disse: este é o Messias, este é o Cordeiro de Deus, este é aquele que veio tirar o pecado do mundo. Tanto que os seguidores que acompanhavam João Batista, André, Tiago, João, imediatamente passaram a seguir a Jesus. E o que é uma questão exegese interessante é que João, veja, são 4 evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, como tem muitas coisas semelhantes, são chamados de evangelhos sinóticos, porque são muito semelhantes na forma de narrar e o que estão narrando. João tem uma teologia elevada, e João vai dizer que Jesus participou de 3 Páscoas, no capítulo 2, no capítulo 6, no capítulo 12. E João vai dizer que quando Jesus foi a Jerusalém e expulsou os vendilhões, os ladrões do templo, foi muito antes desse tempo agora do Hosana, da entrada triunfal a Jerusalém. Você está entendendo? João dizia que, no seu evangelho, João vai dizer que Jesus expulsou os vendilhões do templo antes do anúncio da sua paixão, antes desta entrada triunfante do domingo de Ramos, por assim dizer. Já os 3 evangelhos sinóticos, eles narram apenas uma Páscoa que Jesus participou, e portanto eles narram a entrada em Jerusalém e logo em seguida a expulsão dos vendilhões do templo. O que isso quer dizer para nós? Bom, lógico, é só uma curiosidade exegética. Na verdade, o que João está dizendo para nós aqui é que ele está querendo deixar muito claro que Jesus, ele estava sendo aclamado pelo povo. E este povo que agora exulta e canta Hosana, que no início era um cântico de súplica, agora se transforma num cântico de júbilo. Todas as imagens aqui, claro, os discípulos em Pentecostes, iluminados pelo Espírito Santo, agora estão revendo essas situações e eles estão percebendo. Veja, quando Jesus entra em Jerusalém, ele entrou em Jerusalém, quando ele vai fazer a entrada triunfal, ele vai reclamar o antigo direito dos reis, que era da primeira montaria. Os reis tinham o direito de pedir, então, aquela primeira montaria, o cavalo que nunca foi montado antes. Um cavalo majestoso, grandioso, que expressasse a grandiosidade do rei, o seu poder vitorioso. E Jesus pede um burrinho. Jesus pede um burrinho por questões e motivos teológicos. E os discípulos estão compreendendo isso a partir de Pentecostes, do Espírito Santo. Aqui, com o episódio acontecendo, eles não entendem. Por isso que quando Jesus diz: saiam, procurem tal homem, peçam emprestado, então encontrarão um jumentinho amarrado junto de sua mãe, traga para mim. Até então eles não estão entendendo. Mas iluminados pelo Espírito Santo, ao explicar essa situação, este momento, agora os discípulos estão dizendo: sim, porque lá no profeta Zacarias dizia: o rei entrará montado num jumentinho.
O rei entra de maneira majestosa, o Messias entra montado no jumentinho. Então Jesus está cumprindo a profecia, mas também Jesus está mostrando, revelando que o reino dele não é um reino de poder, não é um reino de poder humano, temporal. O meu reino não é deste mundo. Jesus está mostrando que o reino que ele veio para instaurar no meio de nós não é um reino conquistado por ouro, por exércitos, por poder político. Inclusive, essa ideia de Jesus revolucionário, lutando contra os políticos do seu tempo, isso começou lá em 1960 por causa de uma obra de um escritor americano chamada Jesus e os Zelotas. A partir disso começou com essa ideia de achar que Jesus fazia parte de grupos revolucionários. E o Evangelho é muito claro. A entrada de Jesus em Jerusalém é muito clara. Iluminados pelo Espírito Santo, os discípulos entenderam. Ele cumpre as Escrituras. O verdadeiro rei entra num gesto de humildade montado em um jumentinho. Na simplicidade, o rei entra, o rei chega. E veja que a multidão que está seguindo Jesus, lá em João 6, vai dizer da multiplicação dos pães, que era perto da Páscoa que Jesus tinha participado. E veja que está dizendo então que a multidão está seguindo Jesus, o povo simples, o povo pobre, o povo das periferias. Eles estavam clamando o tempo todo por Jesus, por isso que o Hosana no início é um canto de súplica. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, filho de Davi, ajuda-nos, Hosana. Mas ao estender os mantos, isso também é a profecia, assim que o rei vai passando, vão se jogando os mantos. E esse cântico vai se tornando de júbilo, inclusive quando Jesus entra em Jerusalém, uma grande cidade, Jerusalém não sabe quem é Jesus. O povo da grande cidade não sabe quem é Jesus. Quando Jesus está entrando naquela cena grandiosa, vestido, montado no burrinho, todos cantando Hosana, as pessoas se perguntam: quem é este? Quem é este? Quem é este? É o tal Jesus. Eu já ouvi falar mais ou menos. Mas o interessante é que as crianças começam a correr pelas ruas de Jerusalém, cantando: bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus vai até dizer aos fariseus: o perfeito louvor é dado pelos lábios dos pequeninos. E este canto de Hosana, de júbilo, vai entoando naquelas ruas de Jerusalém. E a partir daí então, Jesus, ele está caminhando para a cruz. Se você pega agora o Evangelho de João, ali no capítulo 12, quando Jesus entra em Jerusalém, então Jesus agora vai, inclusive, tão logo, você já vai entrar na dimensão da paixão, da narração da paixão. E tudo isso é por amor, tudo isso é por um desejo grandioso de nos salvar. É tudo uma caminhada, minha gente. 40 dias. Começamos lá na quarta-feira de cinzas. Estamos agora já no domingo de Ramos. Uma caminhada. E talvez esse ano, essa caminhada silenciosa, a partir do momento que não podemos estar todos juntos celebrando, nesse momento Jesus está dizendo para mim e para você, o sentido de todo o aparato, o sentido de tudo aquilo que está aqui, está no ato do próprio Cristo que celebra, está no próprio acontecimento de Cristo. O sentido de tudo está no próprio Cristo. Por isso é necessário, essa semana maior, essa semana santa, que é necessário o desejo ardente da perfeita contrição, da verdadeira conversão. Tanto que Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, volume 2, o Bento XVI já está dizendo: esta multidão dos pobres,
que entram em Jerusalém com Jesus não é aqueles que vão pedir a crucificação. Não são os mesmos. Por quê? Justamente porque aqueles que estão seguindo Jesus, ao longo do caminho, ouviram Jesus, foram curados e tocados por Jesus, estão vendo os sinais de Jesus, estão seguindo Jesus. Mas aqueles que vão pedir a crucificação de Jesus são aqueles que nunca ouviram Jesus, que nunca abriram o coração para se sentirem tocados por Jesus e nem mesmo decidiram seguir Jesus. Por isso o processo todo de condenação de Jesus, claro que ele é um processo, humanamente falando, é um processo injusto, mas espiritualmente, teologicamente, Jesus, ele tinha a perfeita decisão junto com o Pai. Desde o princípio, no pecado de Adão e Eva, Deus já num ato de amor e misericórdia, ele já pensou a nossa salvação, já pensou a encarnação, como se daria a encarnação e como se daria a morte. Veja, minha gente, Jesus não morreu num processo aleatório. Humanamente foi injusto, mas teologicamente, espiritualmente, Jesus escolheu morrer nesta data, e exatamente na Páscoa, naquele tempo exato, ele escolheu morrer naquela hora exata, para se cumprir tudo o que era necessário para a nossa salvação. E o que era necessário? Que ele se tornasse a vítima. Lembre-se disso. Quando Abraão ia sacrificar Isaque, quando Abraão encontrou o cordeiro preso nos espinhos, era exatamente no dia que Cristo escolheu morrer. Eu não vou entrar aqui agora falando as datas, porque vocês vão ficar um pouco confusos para explicar o dia que a marcação da data exata da Semana Santa e da morte de Cristo. Mas os fatos são esses. Primeiro, Jesus escolheu morrer no mesmo dia que Abraão, lá em Gênesis, sacrificou o cordeiro no lugar do filho, preso por espinhos. Jesus preso por espinhos. Deus poupou Isaque. Deus não poupou o próprio filho. No mesmo dia que Abraão encontrou o cordeiro que sacrificava no lugar do filho, Jesus foi concebido. A concepção de Jesus foi no mesmo dia, e a morte de Jesus é no mesmo dia, pois Jesus escolheu a mesma hora. Qual a hora? A hora do sacrifício dos cordeiros no templo de Jerusalém, 3h da tarde. Tudo Jesus escolheu, pensou. Não foi nada aleatório. Nada aconteceu por acontecer, pela maldade humana. Sim, mas Jesus, ele quis. Tudo tem um sentido. E inclusive vai nos falar que justamente a morte de Jesus, a Páscoa, a morte e a ressurreição, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, ela sempre é marcada no domingo seguinte à lua cheia. No segundo domingo seguinte à lua cheia é marcada a Páscoa. Por quê? Porque no hemisfério norte, que é onde é o lugar de Jesus, Israel, no hemisfério norte é primavera. A primavera é o renascimento da vida, é o surgimento da vida. E no outono, já também é marcado no hemisfério sul o outono, assim como o nascimento de Cristo está marcado no inverno. O inverno é praticamente então a morte,
o fim da vida. Alfa e ômega, tudo, o princípio e o fim estão marcados em Jesus. Tudo está em Jesus, nada foi feito de maneira aleatória, tudo Ele fez por mim, por você, e vai dizer os santos padres da igreja, Ele pensou em cada um de nós, quando tudo Ele realizou, Ele pensou em cada um de nós de modo especial, particular e pessoal. Ele pensou em mim em 2020, Ele pensou em você em 2020, Ele pensou em cada um de nós, Ele pensou nas gerações que ainda vão vir. Toda a salvação dEle, todo o amor, todo o derramamento do seu sangue é para a nossa salvação. Para quê? Para que um dia você entre no céu e eu também entre no céu. Para com Ele festejarmos a grande vitória da cruz, que é a nossa salvação e a passagem para entrarmos na morada eterna. Todo o amor, minha gente. Por isso, talvez eu e você sejamos chamados agora a sermos como aqueles pobres que acompanhavam Jesus até a entrada de Jerusalém. Veja, Jesus está subindo. Jesus saiu da Galileia, a Galileia está no norte, Jerusalém está no sul. Mas o norte é 200 metros abaixo do rio do nível do mar, Galileia. Jerusalém está 700 metros acima do nível do mar. Então Jesus está subindo. Jesus saindo da Galileia e indo para Jerusalém, Ele está subindo. O que significa isso? Jesus está nos elevando às alturas. Jesus está indo justamente para ser elevado na cruz. Jesus está nos levando àquilo que nós não conseguiríamos alcançar às alturas. Por quê? Bom, primeiro porque nós temos o efeito da gravidade que não deixa você sair do chão. E o que Jesus está fazendo é nos elevar às alturas. Ele está nos tirando da dimensão física terrestre para nos levar à dimensão espiritual celeste. Jesus está pegando todos aqueles que estão caídos pelo caminho e ao subir, Ele está nos elevando. Jesus, olha o movimento, minha gente. Jesus desceu dos céus, a Kênosis. Agora Jesus vai subir e elevado na cruz, Ele irá também nos elevar. Por isso que todo padre, ao celebrar o sacrifício da Eucaristia, vai dizer na preparação do cálice, que possamos, através desse vinho, desta água desse vinho, Jesus, assumiu a nossa humanidade, para nos elevar à sua divindade. Ele desce, assume a nossa humanidade e nos eleva à ascensão aos céus, à subida aos céus. E tudo isso por causa de quê? Por amor. Aquilo que nos prendia nesse mundo, é Ele quem vem no seu amor e nos eleva. Essa é a caminhada da Semana Santa. Se você compreender isso, o que está te prendendo na terra? A gravidade. Mas o que está te prendendo nesse mundo físico e materialista? Os seus pecados. Ao nos libertar dos nossos pecados, Ele nos liberta daquilo que nos amarra e nos impede a ir para as alturas. Ele quer nos elevar às alturas. Por isso que daqui a pouco, na oração eucarística, o que o padre vai dizer? Sussum corda. Corações ao alto. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Que o meu coração e o seu coração seja como daqueles pobres, acompanhando Jesus para Jerusalém, cantando Hosana como que num canto de súplica, ajudai-nos, e num canto de júbilo. Ele nos salvou. Ele me ouviu, Ele me salvou.
Essa é a experiência que nós vamos viver nessa Semana Santa, iniciando com esse Domingo de Ramos. Que você seja um ramo sacudido diante do Cristo, pedindo ajuda e ao mesmo tempo dando cânticos de júbilos. Hosana ao Filho de Davi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com os olhos voltados para aquele que por nós foi crucificado, coloquemos diante do Senhor o nosso coração em prece, dizendo: Deus Santo, tem piedade de nós. Senhor, fortalecei a vossa Igreja, para que ela nunca desanime em sua missão de revelar vosso amor redentor a todos os povos, nós vos suplicamos. Deus Santo, tem piedade de nós. Senhor, olhai por todos aqueles que participam da paixão de Cristo, os mais pobres, os injustiçados, os refugiados e marginalizados de todo tipo, para que sintam o vosso consolo, nós vos suplicamos. Deus Santo, tem piedade de nós. Senhor, encorajai os que lutam pela justiça, embasado na doutrina social da Igreja, para que busquem sempre um mundo novo, onde o ódio e a violência não encontrem mais lugar. Nós vos suplicamos. Deus Santo, tem piedade de nós. Senhor, animai a juventude da nossa diocese da Campanha, para que faça resplandecer em seu vigor missionário a alegria do encontro com vosso Filho, que renova todas as coisas. Nós vos suplicamos. Deus Santo, tem piedade de nós. Ó Pai, vosso Filho aceitou voluntariamente a morte na cruz. Concedei a todos os que sofrem a graça de se unirem à paixão de Cristo e de colocarem a sua esperança na força que nasce da sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Domini
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente Jesus, que sofreu pelos pecadores, Santíssimo, que ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os anjos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. No mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mysterium Fidei, mortem tua annunciamus Domine, et tua resurrectionem confitermur, nobis venias. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, principalmente pela passagem do 7º dia, da alma de Miguel Pinto. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, a Beata e a Chica, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Precepti salutaribus boniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos debitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oravit,
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, nós gostaríamos então de convidar você e pedir que possa continuar nos acompanhando. Nós vamos ter agora na segunda, na terça e na quarta a missa às 7 horas da manhã. E aí à noite, às 19 horas, nós teremos as reflexões sobre segunda-feira a prisão, na terça o encontro de Jesus com sua mãe, na quarta as dores de Maria. Quinta-feira então teremos a missa da Ceia do Senhor às 19 horas. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, a adoração à Santa Cruz. E à noite, às 19 horas, a reflexão aos pés da cruz. No sábado, às 19 horas, a vigília pascal. No domingo, pela madrugada, às 5 horas da manhã, teremos então a missa da Páscoa do Senhor e também às 18 horas. Nós estamos, esse Círio Pascal da família, o Círio da família. Com esse Círio Pascal da família, você pode então no dia do sábado da vigília pascal, acender na sua casa junto com a sua família, para rezarmos juntos, unidos com todo o mundo, pedindo que a misericórdia de Deus possa estar sobre cada um de nós. Então este Círio Pascal da família, você pode adquirir no nosso escritório. Ainda as portas estão fechadas, mas está tendo também o trabalho interno, a partir de meio-dia até as 4, só você chama ali no portão, tocar a campainha, que as meninas te atenderão, para se você quiser adquirir esse Círio Pascal. É R$8, então é uma maneira também simbólica de nós estarmos todos unidos, apesar dessa distância, desse distanciamento social. Então que você possa adquirir para poder participar conosco. Você possa nos acompanhar pelas transmissões que estamos fazendo pelas redes sociais e também depois lá no Facebook da paróquia Santa Maria estão os horários que a Rádio Serrana 107,9 está transmitindo também a missa. Lá tem os horários que é das missas que a Rádio Serrana 107,9 também está transmitindo. Você avisa aí aquelas pessoas que não têm acesso às redes sociais para poder nos acompanhar. Que possamos pedir à Mãe Santíssima que sempre nos ilumine e nos guie nesse tempo também. Ela que é a Mãe das Dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Tendo conosco então a relíquia do lenho da cruz, pela sua santa cruz ele remiu o mundo, que possamos nos converter verdadeiramente para seguir Cristo Jesus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotente Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.